História 1. O homem que me seguiu para casa. Quando eu tinha 22 anos, comecei a ver um cara que conheci através de um aplicativo de namoro. O nome dele era Hunter. Fizemos cerca de 4 datas ao longo de pouco mais de um mês. As coisas pareciam bem no começo. Nosso primeiro encontro foi casual, apenas um rápido encontro de café, mais como uma exibição para ver se clicamos. O segundo foi em um bar local, onde tomamos algumas bebidas, tivemos um zumbido e tivemos um tempo decente. O terceiro foi o jantar, e foi aí que comecei a questionar as coisas. Não que algo deu terrivelmente errado, mas comecei a me perguntar se realmente nos conectamos. Algo sobre ele se sentiu um pouco fora. Ainda assim, terminamos a noite com um beijo, o primeiro e o único. E eu peguei isso como um sinal de que as coisas estavam bem. Nosso quarto encontro foi quando tudo mudou. Nós nos encontramos para beber novamente, mas desta vez eu não estava tão empolgado. Eu estava prestando mais atenção ao seu comportamento. Pequenas peculiaridades que de repente pareciam mais perturbadoras do que cativantes. Seus maneirismos eram difíceis de definir, mas eles emitiam uma espécie de vibração desapegada e quase fria. Ele bebeu demais, mais do que nas outras vezes. E ele ficou muito sensível, tentando me beijar no bar, mesmo que as pessoas estivessem sentadas nas proximidades. Não me sinto confortável com o PDA, então eu o recusei educadamente. Alguns minutos depois, eu disse que estava cansado e sugeriu que o chamássemos uma noite. Ele pagou a conta, pegamos nossos casacos e saímos. Quando chegamos aos nossos carros, ele de repente perguntou muito diretamente se eu queria ir para casa com ele. Eu disse a ele não, que estava cansado e trabalhava no dia seguinte. Isso não era verdade, mas eu não queria entrar nisso. Ele continuou empurrando, sugerindo que poderia me levar a trabalhar no dia seguinte. Achei absurdo, quer ele estivesse bêbado ou não, e sabia que não o veria novamente. Entrei no meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a voltar para casa, lentamente, já que tomei algumas bebidas e queria ser cauteloso. É provavelmente por isso que notei um carro atrás de mim. O mesmo, através de várias voltas. No sinal vermelho percebi. Era Hunter. Eu mandei uma mensagem para ele. Você está me seguindo? Ele respondeu quase instantaneamente. Sim, só quero garantir que você chegue em casa em segurança. Eu tentei ligar para ele, mas ele não respondia. Parei e enviei uma mensagem para ele novamente. Pare de me seguir, estou bem. Seu carro parou por um momento e depois partiu. Mais tarde naquela noite, depois que cheguei em casa, ele mandou uma mensagem de novo. Espero não ter te assustado. Desculpe, eu bebi demais. Talvez da próxima vez possamos fazer algo mais frio, como jantar na minha casa. Eu não respondi. Na manhã seguinte, a vibração está morta? 2 horas depois. Então eu finalmente respondi. Ei, eu gostei de conhecê-lo, mas não acho que nossas personalidades sejam uma boa combinação. Quero me concentrar em mim mesmo agora. Espero que você entenda. Foi quando o tom mudou. Ele respondeu. Não, eu não entendo. Você me amarrou por 4 datas só para dizer isso? Que tal você me pagar por tudo que eu comprei? Recebi mais alguns textos irritados, alguns que eram excessivamente pessoais e perturbadores, e foi aí que o bloqueei. Eu pensei que seria o fim. Não foi. As chamadas de identificação sem chamada começaram a entrar uma após a outra. Eu os ignorei. Eventualmente eles pararam. Então, um dia, quando cheguei em casa do trabalho e meus pais não estavam lá, encontrei um buquê de flores na porta. Com ele, um cartão. Sinto muito. Por favor, me dê outra chance. Ele sabia onde eu morava. Isso me abalou. Enviei a ele um texto final, antes de bloquear seu número novamente. Não entre em contato comigo novamente. Não venha à minha casa. Se você o fizer, solicitarei uma ordem de restrição. Eu pensei que seria suficiente, mas eu estava errado. História 2. O garoto que não deixou ir. Tudo isso começou quando eu estava na 6ª série, no Halloween. Eu estava depois da escola com alguns amigos para ajudar a decorar uma casa mal
assombrada para o carnaval de Halloween. Foi divertido. Conseguimos sair, brincar um pouco e ganhar uma pizza grátis enquanto trabalhamos. Uma das outras crianças que sempre ficava até tarde conosco era um garoto que eu chamo de Chris. Ele parecia um garoto decente, engraçado, legal, fácil de conversar. Ele nunca me deu um motivo para me sentir desconfortável, a princípio. Avanço rápido de 2 semanas. Do nada, um grupo de garotas na minha série veio até mim, tudo rindo e empolgado. Eles disseram que eu tinha um admirador secreto que iria me mandar uma mensagem naquela noite. Eu estava curioso, talvez até um pouco lisonjeado. Eu não esperava o que veio a seguir. Mais tarde, naquela noite, pouco antes de dormir, recebi uma mensagem no Messenger, o aplicativo que eu costumava conversar com meus pais quando estava em casa sozinha. Era de Chris. Eu tinha esquecido completamente que o adicionei no Facebook durante o Halloween. A mensagem simplesmente disse: Maia, eu preciso falar com você. Preocupado, respondi: Sim, o que está acontecendo? Tudo ok? Eu ainda gostaria de não ter respondido. Os pontos de digitação apareceram e ficaram lá. 2 minutos completos dele escrevendo. Quando a mensagem finalmente chegou, foi um longo parágrafo. Uma confissão de amor. Ele disse que eu o deixava louco desde o Halloween. Ele falou sobre tentar me impressionar no recreio com suas habilidades de futebol e disse que estava cansado de ser ignorado. Terminou com: Eu quero que você me note. Então, você será minha namorada? Eu olhei para a tela atordoada. Eu mal conhecia esse cara. Tentando ser gentil, eu disse que não me sentia da mesma maneira, que só queria ser amigo. Ele não levou bem. Ele continuou perguntando por quê, de novo e de novo. E eu continuei dando respostas até que ele finalmente parou de responder. No dia seguinte, na escola, as coisas pioraram. Alguns de seus amigos começaram a vir até mim, dizendo que Chris queria me beijar e que ele faria isso, mesmo que ele tivesse que me encurralar. Tomei isso como uma ameaça e contei ao meu professor. Ela me disse para ficar na sala de aula durante o recesso e o almoço e para voltar se ele chegasse perto. Isso não parecia o suficiente. Então eu relatei isso ao diretor. Ele disse que cuidaria disso e eu me senti um pouco melhor, até mais tarde naquela semana. Eu morava do outro lado da rua da escola. Uma tarde cheguei em casa e, em minutos, alguém bateu na porta da frente. Eu espiei pela janela, bem a tempo de ver alguém se esconder atrás de um carro estacionado. Era Chris. Quando minha mãe abriu a porta, não havia ninguém lá, apenas uma nota endereçada a mim. Ele disse que houve uma surpresa esperando sob o Cadillac do meu irmão na garagem. Minha mãe verificou. Não havia nada, mas depois daquele dia o carro não começaria. Nunca descobrimos o que aconteceu com isso e meu irmão teve que vender o Lu. As coisas continuavam em espiral. Os amigos de Chris não me deixariam em paz, constantemente me dizendo para lhe dar uma chance. Eu até peguei Chris tirando fotos minhas voltando para casa. Só notei porque ouvi o som fraco de uma câmera do iPhone atrás de mim. Todas as manhãs, eu acordava com uma mensagem dele. Mal posso esperar para te ver na escola. Aposto que você ficará linda hoje. Estava se transformando em perseguição completa. Eventualmente, fui chamado ao escritório do conselheiro. Eu pensei que eles me diziam que Chris finalmente estava sendo punido, talvez até que a polícia se envolvesse. Mas em vez disso, o conselheiro me disse: os meninos serão meninos. Eles fazem coisas loucas quando estão apaixonadas. Você deve se sentir lisonjeado. Ela disse que essa era uma experiência de aprendizado, algo com que toda garota tinha que lidar. Na época eu não percebi o quão perturbador era isso, mas agora estou horrorizado. Fui para casa naquele dia e contei tudo à minha mãe. Ela estava furiosa. Mais tarde, naquela semana, fomos chamados para o escritório do diretor. Lembro-me da minha mãe dizendo: o que você está esperando? Para que algo ruim aconteça com ela antes de intervir. Nem o diretor, nem o conselheiro disseram uma palavra, mas acho que Chris nunca foi punido. Ele acabou de se safar. E não terminou aí. Uma noite de fim de semana, quando meus pais estavam fazendo compras, eu estava prestes a ir para a cama.
depois de assistir ao YouTube. Então, ouvi algo tocar na minha janela. Isso foi estranho. Meu quarto fica no segundo andar. Aconteceu de novo. E novamente. O som de algo atingindo o vidro. Finalmente reuni a coragem de espiar a cortina. E lá estava ele. Chris, de pé no quintal, segurando um punhado de pedras, olhando diretamente para a minha janela. Ele estava prestes a jogar outro quando me viu. Eu rapidamente me afastei. Depois de verificar todas as janelas e portas, voltei para o meu quarto para encontrar 4 mensagens dele. Por que você saiu? Eu só quero falar. Desculpe. Tudo o que eu queria era um beijo. Por favor, me perdoe. Você não é quem eu pensava que era. Tchau. Eu o bloqueei depois disso. Felizmente, nunca tive outro incidente com ele, apesar de termos frequentado a mesma escola até o último ano. Ouvi dizer que ele acabou sendo preso por alguma coisa, mas até hoje o que mais me assusta não é Chris. É o fato de que um adulto, alguém destinado a me proteger, me disse que eu deveria me sentir grato pela atenção, que era apenas parte do crescimento. Só espero que o conselheiro não trabalhe mais com crianças e que nunca mais preciso ver Chris novamente. História 3. O armário. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 23 anos. Na época, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e morava sozinho em uma casa que eu havia comprado em minha cidade natal. Era um ótimo lugar, 2 andares espaçosos, silenciosos. Trabalhei um trabalho bem remunerado e finalmente estava começando a me sentir independente. Foi quando eu combinei com Emily em um aplicativo de namoro. Ela parecia legal, fofa, inteligente, um pouco tímida. Nós nos encontramos para jantar e, embora eu me sentisse um pouco estranho, ela me disse depois que se divertiu muito e queria me ver novamente. Fiquei aliviado e, honestamente, animado. Fizemos mais alguns encontros e, eventualmente, começamos a namorar seriamente. Mas as coisas começaram a mudar. No começo eram pequenas coisas. Ela me mandou uma mensagem o tempo todo. Se eu não respondesse rápido o suficiente, ela acompanharia vários pontos de interrogação ou até ligava repetidamente. Então ela queria que compartilhássemos nossos locais de telefone. Eu não amava a ideia, mas concordei, pensando que isso aliviaria a ansiedade dela. Não. Uma noite, eu estava saindo com meus amigos Phil e Mark na casa de Phil quando Emily apareceu de repente, sem ser convidado. Ela desceu ao porão e começou a gritar comigo na frente de todos, porque eu não havia respondido suas mensagens. Pedi desculpas aos meus amigos, saí com ela e discutimos na rua. Ela exigiu voltar para casa comigo, mas eu disse a ela que precisava de espaço. Quando cheguei em casa, enviei uma longa mensagem pedindo uma pausa. Isso não correu bem. Ela começou a explodir meu telefone. Mensagens de texto, ligações perdidas, batendo na minha porta da frente, tocando a campainha repetidamente. A certa altura, meu vizinho saiu e perguntou o que estava acontecendo. Emily gritou com ele também, me chamando de nomes e recusando-se a sair. Eventualmente ela fez, mas fiquei abalado. Parei de compartilhar minha localização com ela e imediatamente percebeu. Ela me mandou uma mensagem em todos os bonés, furiosa. Foi quando eu tinha certeza. Eu precisava cortar todos os laços. Eu bloqueei o número dela. Eu pensei que seria o fim. Mas não foi. Alguns dias depois, cheguei em casa e encontrei flores e um cartão à minha porta. O cartão era de Emily, pedindo desculpas e pedindo outra chance. O que mais me assustou foi que ela sabia onde eu morava. Eu nunca havia lhe dado meu endereço. Naquela noite, enviei a ela uma mensagem final. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Não venha à minha casa. Se você o fizer, eu irei à polícia. Ela não respondeu. Eu pensei que era isso. Então, uma noite, acordei com ruídos fracos no andar de baixo. Imaginei que não era nada no começo, mas depois ouvi um rangido de porta, de dentro de casa. Eu moro sozinho. Saí da cama e escondi-me enquanto sussurrava para o 911 no telefone. Eu podia ouvir passos macios e então alguém abriu a gaveta ao lado da minha cama.
Eu prendi minha respiração. Então, uma voz, baixa e familiar, amaldiçoada sob a respiração. Era Emily. Ela se sentou na minha cama. Eu podia ver os sapatos dela debaixo da saia da cama. Ela ficou lá, em silêncio, pelo que parecia uma eternidade. Então ela se levantou, fechou a gaveta e saiu da sala. Eu a ouvi descer as escadas e o rangido da porta da frente se fechou. A polícia chegou logo depois, fez uma varredura completa da casa, mas não encontrou ninguém. Cada janela estava desbloqueada e uma, grande o suficiente para alguém se arrastar, parecia perturbado. Eles pegaram minha declaração e eu esperava que isso fosse o fim. Não foi. Uma semana depois, fui acordado no meio da noite por uma série de mensagens de um número desconhecido. Era Emily. Ela enviou desculpas longas, implorou para conversar, disse que sentiu minha falta e terminou a enxurrada de mensagens com acorde, acorde, acorde. Ela enviou 8 vezes. Eu finalmente respondi: isso é demais, por favor, pare. Isso confirma que eu não posso ter você na minha vida. O que aconteceu a seguir é algo que nunca esquecerei. Segundos depois de acertar o envio, ouvi um grito, de dentro do meu armário de quarto. Era Emily. Ela saiu do armário gritando e segurando uma faca. Abri a porta, corri e a segurei fechada atrás de mim. Ela começou a esfaquear a porta do outro lado. A lâmina deu um soco na madeira. Eu gritei que a amava. Uma mentira, apenas para distraí-la. E funcionou. Ela se acalmou. Ao manter a porta fechada, liguei silenciosamente no 911 novamente. Eu disse a ela que estava passando por um momento difícil e só precisava pensar. Ela disse que é tudo o que queria ouvir. Ela me pediu para abrir a porta. Eu parei dizendo, li para jogar a faca do outro lado da sala. Eu precisava ouvi-la bater no chão. Ela fez. Abri a porta e a abri. Ela lutou, mas eu a segurei, ainda ao telefone com o 911, gritando meu endereço. Quando a polícia chegou, eles atravessam a porta da frente, subiam as escadas e a prenderam. Ela foi acusada de várias ofensas graves. O processo legal depois foi longo e cansativo. Eu nunca quis acreditar que alguém com quem eu me importava poderia se tornar perigoso. Mas aconteceu. E até hoje, mesmo escrevendo isso anonimamente, ainda parece surreal. Aprendi da maneira mais difícil. Às vezes, os sinais estão lá. Simplesmente não queremos vê-los. E isso encerra outra história, lembrando-nos da importância de confiar em nossos instintos e definir limites quando algo não parece certo. Se você passou por algo semelhante, saiba que não está sozinho. Falar sobre experiências difíceis pode ser assustador, mas também libertador. E se você quiser compartilhar sua história, os comentários são abertos ou enviá-la para que ela possa ser compartilhada aqui. Gostou do vídeo? Em seguida, deixe um tipo, assine o canal e ligue as notificações para que você nunca perca outro conto assustador. Toda semana, compartilhamos histórias reais e inesquecíveis. Até a próxima vez. E lembre, se tenha cuidado com o que está ou quem está à espreita, muito mais perto do que você pensa.